Em um universo onde o futebol transcende as fronteiras da paixão e se torna uma linguagem universal, uma estrela surgiu dos céus para iluminar os gramados do mundo. Seu nome era gritado nas arquibancadas, fazendo corações pulsarem mais rápido, como se a própria essência do esporte estivesse personificada em um único ser. Ele era Ronaldo Fenômeno. Ao vestir a camisa, Ronaldo transportava sonhos inimagináveis para os milhões de admiradores, como se estivessem vendo magia diante de seus olhos. Seu talento era uma sinfonia de movimentos, onde cada passo, cada drible, cada gol era como uma nota perfeita no coração daqueles que o assistiam. Mas havia algo além do espetáculo que lhe proporcionava. Uma força inabalável e uma determinação inesgotável, que o fez conseguir ser tão grande, mesmo passando por graves problemas de lesão, incluindo a mais grave no jogo contra a Lazio. Por isso hoje, você vai conferir a pior lesão de Ronaldo Fenômeno. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ronaldo iniciou sua carreira profissional no Cruzeiro, em 1993. Ele chamou a atenção internacional rapidamente, e no ano seguinte, em 94, foi contratado pelo PSV da Holanda. Ele deixou o Brasil com 47 jogos e 44 gols marcados pela Raposa. Conquistou 2 títulos, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro de 93. Na Holanda, suas atuações continuaram brilhantes, despertando o interesse do gigante Barcelona, que o contratou em 1996. Na Espanha, ele teve sua melhor temporada em números, conquistou a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e a Recopa Europeia. Foi escolhido como o melhor jogador do mundo pela FIFA e o segundo melhor pela France Football naquele ano, no tradicional prêmio da Bola de Ouro, sendo até hoje o mais jovem a receber o prêmio da entidade, com apenas 20 anos de idade. No entanto, para a surpresa de todos, Ronaldo Fenômeno foi para a Inter de Milão no ano seguinte. Se tornou, na época, a transferência mais cara da história do futebol. Infelizmente, foi durante sua passagem pela equipe italiana que ele enfrentou um dos momentos mais tristes da história do esporte. As 2 graves lesões no joelho que quase encerraram sua carreira. A primeira ocorreu em 1999, durante uma partida da Inter de Milão contra o Lecce, pelo campeonato italiano. Ronaldo sentiu fortes dores após dominar uma bola e colocar todo o peso do corpo em seu joelho direito, pisando em falso. Ele saiu do campo mancando e logo depois recebeu o diagnóstico mais temido. Seus ligamentos estavam rompidos. Foi necessário passar por uma cirurgia e o craque ficou afastado dos gramados por cerca de 5 meses. Na época, a primeira lesão dele gerou preocupação, mas muitos acreditavam que seria apenas um contratempo passageiro na vida do Fenômeno, já que lesões no joelho são algo comum entre os atletas, e passado o tempo necessário, ele voltou, se recuperou bem da cirurgia e retornou aos gramados contra a Lazio, no dia 12 de abril de 2000, na final da Supercopa da Itália. Mas o que era para ser um dia de glória, se tornou uma das memórias mais tristes da história do futebol. Ronaldo ficou em campo por menos de 10 minutos. Após receber uma bola em um lance que todos esperavam que o Fenômeno saísse de cara com um gol, ele caiu chorando de dor. Per il portiere, intanto attenzione a Ronaldo che può puntare la difesa avversaria e scivola, attenzione, si è fatto male. Pesante, vediamo che addirittura i giocatori della Lazio hanno chiamato in causa i sanitari e Lippi certo non può essere contento. No, anche perché mi è sembrato un movimento molto strano e anche pericoloso, una rotazione del ginocchio. É uma cena televisionada ao vivo para o mundo todo. As imagens foram aterrorizantes. O joelho dele estava totalmente fora do lugar, algo que, muitas das vezes, só era visto em cena de filme. Ronaldo Nazário de Lima estava batido. No dia seguinte, as manchetes do mundo da bola estamparam o momento na primeira página. Os amantes de futebol estavam chocados e esperavam uma resposta sobre o que tinha acontecido com um dos melhores jogadores do mundo, que com apenas 23 anos poderia ter sua aposentadoria antecipada. O diagnóstico foi divulgado um tempo depois. Ronaldo tinha rompido o tendão patelar e 2 ligamentos do joelho direito, e alguns médicos diziam que talvez ele não conseguisse nem andar mais como antes. O tendão patelar é um ligamento que conecta a patela do joelho à tíbia. Ele é responsável por estabilizar o joelho e permitir movimentos como corrida, chutes e arrancadas, que são um ponto alto dos jogadores de futebol. As lesões nesse tendão são extremamente raras em atletas de futebol. Apenas 1 ou 2 a cada 100 lesões de ligamento são relacionadas a ele. Em resumo, o tendão patelar é crucial para a estabilidade e os movimentos do joelho no futebol. Embora lesões nessa estrutura sejam extremamente incomuns entre os jogadores, quando ocorrem, pode até ocasionar a aposentadoria. Mas não foi o caso do R9. Ronaldo foi operado pelo médico francês Gerard Sayan, que durante a fase da cirurgia ainda deu uma declaração sendo curto e grosso sobre o problema do craque brasileiro. Os milagres não existem. Ronaldo precisa de pelo menos 8 meses de recuperação e, ainda assim, não posso dizer que voltará a jogar futebol. O Joaquim Grava, um dos médicos esportistas mais renomados do Brasil e ex-médico da seleção brasileira no período de 98 a 2001, contou que em 42 anos de carreira só viu essa lesão 2 vezes. Ainda hoje é uma lesão rara e não tem grande frequência no futebol. Eu tinha um jogador que jogava de zagueiro, o Batata. Ele teve essa lesão.
Mas a minha carreira é de 42 anos eu vi 2 lesões dessas de jogador de futebol, disse o Joaquim Graba em reportagem ao All Sport. Embora a lesão sofrida por Ronaldo tenha sido rara, a cirurgia reparatória para a reconstrução do tendão rompido é considerada um procedimento tradicional. Os riscos eram de uma possível perda do movimento do joelho ou da sua mobilidade, mas tudo ocorreu bem. Depois de operado, Ronaldo começou um incansável processo de fisioterapia. O jogador contou que o fisioterapeuta Newton Petroni, conhecido como Filé, fez a promessa de recuperá-lo em tempo recorde. Filé utilizou um método criado por ele mesmo, chamado de método de recuperação acelerada. O tratamento foi feito em sessões com duração de 10 horas diárias. O processo foi difícil e muito doloroso. O próprio Ronaldo conta que foram muitas noites chorando e sem imaginar uma luz no fim do túnel do pesadelo que ele estava passando. Já o fisioterapeuta Filé comentou sobre o assunto e falou que a sua maior dificuldade foi reativar a chama do futebol dentro do R9, que depois de ouvir tantos diagnósticos negativos, estava desanimado e sem perspectiva. O processo de recuperação total durou 1 ano e 3 meses, sendo os primeiros 8 meses apenas de trabalho no joelho, tentando torná-lo menos rígido e resistente, para continuar explorando as explosões e arrancadas do jogador. Após incansáveis 523 dias, Ronaldo Fenômeno voltou a jogar futebol, ainda mais fenômeno do que antes, mostrando que absolutamente nada iria pará-lo. Ronaldo retornou aos gramados e rapidamente ganhou a confiança do técnico Felipão, que não hesitou e convocou o jogador para a Copa de 2002 para ser o grande camisa 9 do time. Na época, essa convocação foi mal vista por quase toda a imprensa, que não entendiam como um jogador que estava há mais de 500 dias parado iria conseguir jogar em alto nível para decidir o maior torneio do mundo. Ronaldo Fenômeno tinha jogado apenas 20 partidas somando clube e seleção antes da Copa. Na maioria delas, ele saiu do banco de reservas e não teve grandes atuações. Além disso, ainda teve uma outra lesão na coxa 3 meses antes do início da Copa do Mundo, ficando 91 dias afastado dos gramados. Mas ainda assim, ele ainda teve uma ótima média de gols. Nesses 20 jogos, ele marcou 10. Ronaldo chegou a passar por uma espécie de bancada do Jornal Nacional um tempo antes da Copa para explicar sua condição física e mostrar que realmente estava apto para jogar. Mesmo assim, Felipão seguiu bancando o craque e confiou nele para ser o cara daquela Copa, passando por cima das críticas e dos comentários em gerais. E como a gente já sabe, a história deu mais do que certo. Ronaldo jogou todos os 7 jogos da seleção brasileira na Ásia, sendo todos como titular, e foi artilheiro da competição com 8 gols marcados. O camisa 9 ainda deu uma assistência na campanha que terminou com 100% de aproveitamento da equipe canarinho. Ele marcou gol na estreia e mais 3 na fase de grupos. Ronaldo também balançou a rede nas oitavas de final e fez a diferença em campo. Mas foi nas quartas de finais que aconteceu o que todos temiam. O craque passou em branco no confronto contra a Inglaterra e apresentou dores musculares na coxa, virando dúvida para o restante do torneio e deixando todos os brasileiros apreensivos. Mas, em uma das ações mais simbólicas da história do futebol, ele apareceu no treino com o clássico corte de cascão, desviando todos os olhares e boatos sobre sua suposta lesão. R9 mostrou que tinha enormes condições de jogo, decidindo a semifinal contra a Turquia. Por fim, o Brasil chegou na final da Copa do Mundo de 2002. Depois de 4 anos da convulsão do Ronaldo em 98, depois de romper o tendão do joelho e todos os ligamentos possíveis, ele estava ali, para provar mais uma vez e mostrar que o apelido de Fenômeno não era à toa. Ronaldo marcou os 2 gols à final e mostrou para o mundo que os médicos estavam errados. Ressurgiu das cinzas e venceu toda a batalha contra as lesões e as críticas, sendo o principal jogador da Copa, que é artilheiro com 8 gols em 7 jogos. O escritor Luiz Fernando Veríssimo resumiu numa crônica o que se passou com o atacante da seleção. Ronaldo imitou a trajetória clássica do herói mitológico que desce ao inferno e volta para refazer a história. É o primeiro mortal real a retornar no tempo para corrigir a própria biografia. Ronaldo ainda foi eleito o melhor jogador do mundo na mesma temporada, vencendo a Bola de Ouro. Seguiu sua carreira por mais 9 anos e se aposentou em 2011 no Brasil, jogando pelo Corinthians. Definitivamente, mostrando que os médicos que diziam que ele ia se aposentar em 2001 estavam mais do que enganados. Ele terminou a carreira com 615 jogos e 414 gols marcados, números que poderiam ter sido ainda maiores, já que quando ele rompeu o tendão, estava com apenas 23 anos e já tinha 233 gols marcados na carreira. Para comparação, o argentino Lionel Messi, na mesma idade, tinha 148 gols, e o português Cristiano Ronaldo, 115. O Fenômeno perdeu no mínimo 3 anos de carreira devido ao tempo de recuperação de contusões que deixaram sequelas e abreviaram o fim da carreira. A história do R9 mostra que os brasileiros têm uma capacidade única de superar adversidades, sempre carregando um sorriso no rosto. Ronaldo conseguiu transmitir essa força de vontade e resiliência para o mundo, mostrando a força do Brasil. Com um carisma acima da média, ele personificou o ditado de que o brasileiro não desiste nunca. Quando precisam enfrentar situações que poderiam fazê-los existir, eles se levantam. Passam por meses de fisioterapia, superam as adversidades e alcançam as grandes conquistas, como a vitória na Copa do Mundo. Essa é a essência do espírito brasileiro, e Ronaldo foi um exemplo vivo disso. Mas e você?
Acha que o Ronaldo Fenômeno seria ainda maior sem as lesões? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.